ele foi encontrado completamente congelado. O mais impressionante, ele sobreviveu. E o Domingo Espetacular foi até a cidade dele para contar essa história. Os passos de uma nova vida. Este rapaz desafiou a morte, surpreendeu os médicos e se tornou o primeiro ser humano a voltar à vida depois de passar tantas horas congelado. Como ele está hoje, pouco mais de um ano depois de ser encontrado coberto pela neve. O depoimento emocionado do pai. Quem são os personagens que fizeram parte deste caso único na história da medicina? O Domingo Espetacular visitou os lugares por onde Justin passou. Falou com exclusividade com um dos médicos que ajudou a trazer o rapaz à vida. Ele garante, este é um caso inesquecível. Para contar essa história, nossa equipe foi até a Pensilvânia, extremo leste dos Estados Unidos. Estamos em McAdoo, uma cidade pacata com menos de 3.000 habitantes. Entre eles, Justin Smith, um jovem de 26 anos. Justin vive com o pai, a mãe e as duas irmãs. Um rapaz brincalhão que levava uma vida normal até a madrugada do dia 20 de fevereiro de 2015. Era inverno e a neve tomava conta da região. Fazia muito frio e a temperatura em McAdoo passava dos 15 graus abaixo de zero. Justin saiu de casa para se encontrar com alguns amigos neste bar. A partir daí, a vida do jovem mudaria definitivamente. Era aqui nesta rua tranquila e pacata que Justin costumava se encontrar com os amigos. Após deixar o lugar, ele seguiu andando, como de costume, para casa. Um trajeto de 3 quilômetros. Mas Justin não chegou a andar nem metade do caminho. Cerca de 400 metros depois, o trajeto foi interrompido. Os médicos acreditam que ele tenha escorregado no gelo que estava acumulado, bateu a cabeça e desmaiou, exatamente aqui, onde foi encontrado 12 horas depois. Ninguém percebeu que ele estava lá até a manhã do dia seguinte. A neve cobriu praticamente todo o corpo dele. Foram 12 horas desaparecido num dia de inverno rigoroso. O pai de Justin não se esquece daquele dia. Ele conta que ficou preocupado quando uma amiga do filho ligou, perguntando por ele. Don decidiu sair de carro à procura de Justin. O jovem foi encontrado pelo pai quase todo coberto pela neve. Don lembra que balançou o corpo do filho. Ele estava frio e congelado. Don se emociona ao lembrar da cena e conta que, desesperado, implorou para que o filho não o deixasse. Rapidamente, o pai de Justin ligou para o hospital mais próximo pedindo socorro. Os paramédicos foram chamados. Quando chegaram ao local, viram que o caso de Justin era muito grave. Um dos paramédicos era Emmett Thomas. Depois de examinar Justin, ele ligou para um dos médicos de emergência. A conversa entre os dois foi cedida pelo hospital. Thomas descreve que o rapaz estava sem pulso e parecia estar morto há algumas horas. Quem estava do outro lado da linha era o Dr. Gerald Coleman. Ele conta que suspeitou que Justin tinha sofrido hipotermia. Hipotermia é quando a temperatura do corpo cai, provocada pela exposição excessiva ao frio. Por isso, o Dr. Coleman pediu ao paramédico que não desistisse do rapaz e que fizesse o possível para salvá-lo. Given his age and the fact that he has induced hypothermia, I don't feel comfortable technically to call him.
Os primeiros socorros de Justin foram feitos aqui neste hospital, que fica perto do local onde ele foi encontrado. Assim que perceberam a gravidade do caso, os médicos providenciaram a transferência dele para um outro hospital que fica a 1 hora daqui de carro. Mas a equipe tinha pressa e o paciente foi levado de helicóptero. O estado do jovem, ao chegar ao hospital, surpreendeu até mesmo a equipe médica. Segundo essa enfermeira, o corpo dele estava duro, feito concreto. Depois do intervalo, uma entrevista com o primeiro médico a atender o jovem. E mais. Especialistas explicam o que acontece quando um corpo é congelado. E como está hoje o homem que sobreviveu ao congelamento? É daqui a pouco. Contamos com a impressionante história do Homem Gelo. O jovem que sobreviveu a 12 horas de congelamento, praticamente sem sequelas. A nossa equipe conversou com o chefe da equipe que conseguiu fazer o rapaz voltar à vida. O caso de Justin era muito grave. Um paciente congelado por 12 horas e sem sinais vitais. Por isso, uma equipe chefiada pelo Dr. James Hu foi acionada para cuidar do jovem. O médico falou com exclusividade ao Domingo Espetacular. Foi o Dr. James Hu quem recebeu Justin logo depois que o rapaz foi retirado do helicóptero. O médico experiente disse que ficou muito preocupado com o estado de saúde de Justin e conta que quando chegou aqui, Justin não tinha pressão sanguínea, estava inconsciente e sem batimentos cardíacos. He has no vital signs. A situação de Justin era tão delicada que os médicos acharam que ele não iria sobreviver. O Dr. James Hu explica que todos se apoiaram em uma tese para salvar o paciente. A de que o corpo humano, mesmo exposto a baixas temperaturas, não pode ser considerado morto. E que mesmo congelado, as funções vitais de uma pessoa, em alguns casos, podem permanecer intactas. Wholeness actually preserves some of the bodily function as well. Para esquentar o corpo de Justin, eles usaram este equipamento. O Domingo Espetacular procurou um especialista para mostrar como funciona a técnica. Quem mostra é a repórter Camila Busnello. A técnica usada em Justin se chama oxigenação extracorpórea por membrana, ou simplesmente ECMO. Foi com uma máquina como essa que o americano teve a temperatura do corpo elevada depois de ficar mais de 12 horas caído na neve. O equipamento funciona como o coração e o pulmão fora do corpo. Diego Gaia é médico especialista nesse tipo de procedimento. Ele explica que esses pequenos canos, geralmente ligados na região da virilha, são a entrada e a saída do sangue do corpo do paciente. Então a gente tem duas cânulas, né? Uma cânula que vai tirar o sangue do indivíduo, que vai lá dentro do coração. Então ela entra aqui por baixo e vai até o coração. E essa cânula vai aspirar o sangue que está dentro do coração e levar para a máquina. A máquina vai aquecer ou esfriar, vai oxigenar e vai bombear de volta. E vai entrar pelo outro lado do indivíduo. Os tubos levam o sangue até este dispositivo de bombeamento. Então isso aqui da máquina é o coração do indivíduo quando ele está em assistência circulatória. De lá, o sangue é bombeado para esta membrana, que vai oxigenar o sangue e retirar gás carbônico. E vai devolver por aqui, de volta para o paciente. Então isso aqui funciona como o coração e o pulmão do doente. A máquina, além de oxigenar o sangue, pode deixá-lo mais frio ou mais quente. A gente não conseguiria colocar um cobertor nele e trazer a temperatura do corpo dele de volta? Não conseguiria, não seria efetivo, levaria muitas horas, um período que o indivíduo não toleraria ficar frio durante tanto tempo. Então precisa de uma fonte de aquecimento externa. A oxigenação extracorpórea é uma realidade no mundo da medicina e já é usada em vários tipos de procedimentos médicos. Por exemplo, um indivíduo que está com o coração muito fraco e precisa de um transplante e não está suportando esperar um órgão. Ele pode ser colocado em ECMO para ganhar um tempo. Tem indivíduos que ficam 1 semana, 2, 3 em ECMO esperando aparecer um coração.
O caso de Justin reforçaria a ideia de que seria possível preservar o corpo humano a baixíssimas temperaturas para depois trazê-lo novamente à vida. Esse seria o princípio da criogenia. Baseados nessa técnica, clínicas de criogenia foram abertas em algumas partes do planeta. Uma delas fica nos Estados Unidos. O intuito destas clínicas é preservar corpos a temperaturas muito baixas e depois descongelar esses corpos para que eles voltem à vida quando a ciência estiver mais evoluída, o que ainda não aconteceu. Bem diferente do caso de Justin. Segundo o especialista, a baixa temperatura fez o corpo do jovem entrar numa espécie de hibernação. Quando o indivíduo caiu na neve, a neve é gelada, isso reduziu a temperatura do organismo do indivíduo e a redução da temperatura faz com que as células do corpo consumam menos oxigênio. Então o coração começa a bater mais devagar, ele respira mais devagar, o cérebro começa a funcionar menos, isso economiza oxigênio no corpo. A temperatura do corpo humano gira em torno de 36 graus. Quando foi encontrado, o corpo de Justin estava numa temperatura de 18 graus. Na hipotermia mais severa, que foi o caso que ele teve, abaixo dos 28 graus Celsius, aí já começam a ocorrer fenômenos muito graves. A pressão começa a cair de forma significativa, a pessoa começa a entrar em coma e pode ocorrer algumas arritmias tão graves que podem inclusive levar ao óbito. Mas nada disso aconteceu ao Justin justamente porque o corpo dele hibernou devido à baixa temperatura. Para o cardiologista Leandro Echenique, ter caído no meio da neve foi o que salvou a vida do rapaz. Se ele tivesse também caído no meio do deserto do Saara, por exemplo, as condições seriam muito piores, né? Porque nós sabemos que essa temperatura baixa acaba protegendo o cérebro e aumenta a chance de que o paciente, depois de reanimado, saia sem nenhuma sequela neurológica. Ele teve sorte, foi um conjunto de fatores onde a equipe multiprofissional teve um papel importante, mas ele teve sorte de ter sido encontrado ainda a tempo de que essas medidas pudessem ter sido tomadas e tivesse esse sucesso. Sorte, vitória da ciência. No caso de Justin, não existe uma explicação exata para o que aconteceu. O que se sabe é que os médicos conseguiram trazer ele de volta à vida. Mas como ele estará hoje? Depois do procedimento, o coração de Justin voltou a bater sozinho, mas ele continuou respirando com a ajuda de aparelhos. Depois de um mês internado, ele apresentou sinais que os médicos menos esperavam, de que o cérebro dele não tinha sequelas, estava intacto. Aos poucos, Justin foi se recuperando. O pai conta como recebeu a notícia de que o filho estava bem. No sábado, ele estava ali, caído na neve, congelado, morto. No dia seguinte, me disseram que o cérebro dele estava bem. E isso deixou a gente muito animado. Os médicos e a família registraram cada avanço de Justin. Perto do que aconteceu, o rapaz ficou com pequenas sequelas. O frio intenso fez ele perder os dedos mindinhos das duas mãos e todos os dedos dos pés. Por isso, ele tem uma pequena dificuldade no andar. Nessa entrevista, Justin lembra o que viu quando abriu os olhos pela primeira vez. Meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs estavam todos ao meu redor. Emocionado, o pai conta como foi ver o filho acordar. Ele abriu os olhos, olhou para mim e eu não pude acreditar. A recuperação de Justin foi espantosa. Justin Smith se transformou numa espécie de celebridade do mundo médico. Um caso raríssimo de sucesso em condições tão adversas. Everyone, please welcome Justin. Depois que deixou o hospital, ele participou de programas de TV e entrevistas nos Estados Unidos. Neste programa, por exemplo, Justin foi recebido como um herói. Justin se reencontrou com o Dr. Gerald Coleman, o médico que fez de tudo para salvá-lo.
Durante a entrevista, uma surpresa. O médico revela por que se empenhou tanto em cuidar de Justin. I sat back remembering, thank you. Emocionado, o Dr. Coleman conta que teve uma filha. O bebê nasceu prematuro e morreu no dia 21 de fevereiro de 2006. Exatos 9 anos depois, em fevereiro de 2015, Justin dava entrada na emergência do hospital. Justin também visitou o hospital. Foi agradecer pessoalmente quem deu a ele uma segunda chance. Depois de tudo, Justin voltou a ser o jovem reverente de antes. Para a alegria do pai, voltou a praticar o esporte que mais gosta, golfe. O homem de gelo driblou a morte com a ajuda da medicina e a persistência do pai. E hoje tem na família a segurança para curtir ao máximo essa nova chance, essa segunda vida.